louvor. Querido Deus e amado Pai, nesta manhã nós agradecemos o Senhor pela oportunidade, Senhor Deus, de estarmos na casa do Senhor, reunidos no Teu nome. Faça aqui, Pai, aquilo que a palavra do Senhor diz no Salmo 133, que a bênção do Senhor recaia sobre nós quando vier unidade e união em nossos corações. Nós agradecemos pela bênção do Senhor que recai sobre nós todos os dias. E hoje estamos aqui porque a Tua misericórdia se renovou sobre nós. Fala através dessa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações, através do Espírito Santo, Senhor Deus, que vai atuando em cada coração, trazendo e revelando a verdade desse texto que vamos compartilhar nesta manhã. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. É um texto conhecido. E aí, como o pastor Denilson falou, nós estamos iniciando o mês da família. E aí, o nosso tema hoje é dia de milagres de Jesus em nossa família. Vamos repetir todos juntos? Hoje é dia de milagres de Jesus em nossas famílias. Em minha família. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias. Porque todos os dias o Senhor faz um milagre. Todos os dias que Ele nos mantém vivos. Todos os dias que a misericórdia do Senhor se renova. É a bondade do Senhor se renovando a cada manhã. É o milagre que o Senhor realiza em nossas vidas. Mesmo que o dia seja mau, o Senhor é bom por excelência. Um dos atributos do Senhor é ser bom. Então, todos os dias, a bondade do Senhor nos acompanha, por trás e por diante. Mesmo que tudo pareça aceitos na presença de Deus, temos paz com Ele pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. E nós estamos aqui nesta manhã para dizer que Cristo continua vivo, reinando soberano e abençoando as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, para agradecer o Senhor em todo o tempo, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nesta manhã, nós vamos aqui compartilhar desse milagre que Jesus fez nesta casa, que Jesus fez nesta família. Um milagre extraordinário. E nós vemos que o Senhor é um Deus que atua em todo o tempo, em todas as áreas da família. E Ele quer atuar na nossa casa, na nossa família nesse tempo, fazendo os milagres que nós precisamos, em áreas diferentes, em locais diferentes, de formas diferentes. Cada um de nós tem uma história diferente, uma necessidade que precisa acontecer na nossa casa. E esse é o tempo do Senhor falar conosco, este é o dia que o Senhor marcou para falar conosco. Todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós estamos aqui neste dia para confirmar isso através desta palavra. Então nós vamos ler aí os 4 primeiros versículos para nós darmos a introdução à nossa mensagem desta manhã. E aí diz aí, versículo de 1 a 4, diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente, era de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta é a Maria cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu Jesus com perfume e lhes enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber esta notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja glorificado por meio dela. Então nós temos um relato aqui de pessoas que são conhecidas de Jesus. Pessoas que têm um contato direto com Jesus. Pessoas que podem mandar um recado para Jesus e Jesus responder a esse recado. Então nós vemos que são pessoas íntimas de Jesus. E aí o texto começa a dizer que as irmãs de Lázaro mandaram um recado dizendo: aquele a quem o Senhor ama. São elas que estão dizendo aqui. Mas o importante é ressaltar, no versículo 5, o próprio João diz: ora, Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Então nós vemos que elas dizem que Jesus o ama, mas o próprio João também confirma essa informação. Que uma coisa é eu dizer que eu sou amado de Jesus, outra coisa é Jesus confirmar que Ele me ama.
É igual quando o texto começa falando sobre Jó. Jó era um homem íntegro, reto, se desviava do mal. Mas quando Deus fala com Satanás, o que Deus fala? Jó, um homem íntegro, reto, se desvia do mal. Então, o próprio Deus confirma aquilo que o autor do livro também fala. Então, aqui nós temos a mesma situação. As irmãs de Lázaro estão dizendo que ele é amado por Jesus, mas o próprio João, que também era íntimo de Jesus, confirma esta informação. E aí, o primeiro aprendizado para nós nesta manhã, a primeira coisa que nós podemos extrair nesta manhã, para nós, de prática na nossa vida. Ser amado por Jesus não nos isenta de ficarmos doentes. Ser amado por Jesus não significa que não vamos passar pelo dia mal. Ser amado por Jesus não significa que estamos isentos de passar pelas dificuldades e adversidades da vida. Porque tem muitas pessoas que pensam que quando a gente entra no Evangelho, que a gente se decide ao lado do Senhor, que a gente passa a fazer parte do povo de Deus, os problemas acabaram. Aqui que é mais antigo vai lembrar, aqui não é produtos Tabajara. Lembra? Seus problemas acabaram? Não! Aqui não é isso, gente. Os problemas continuam, a dificuldade continua. Jesus nos alertou. Eu vou dar a palavra para vocês, mas para vocês terem paz. Tenham paz no coração, mas no mundo vocês vão passar por aflições. Não fica preocupado, não fica desesperado, não arranca os cabelos. Não! No mundo vocês vão passar por aflições. Mas eu estou avisando, tenham paz no coração. Então, quando nós passamos a servir o Senhor, somos amados pelo Senhor, isso não nos isenta de ficar doente. Isso não nos isenta de ir no médico e chegar lá e pegar um diagnóstico contrário. Não nos isenta disso acontecer. Estamos neste mundo. Embora não sejamos deste mundo, nós estamos aqui e podemos ser acometidos das intempéries desta vida, pelas dificuldades dessa vida. Mas a diferença é como nós vamos reagir diante dessas adversidades. A forma que nós vamos reagir diante das adversidades que vai fazer diferença para aqueles que são chamados de filhos de Deus, nascidos de novo em Cristo Jesus. Então, essa família está passando por um momento de enfermidade. E aí o versículo 5 e 6 diz: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, Maria, e também a Lázaro. Quando soube que Jesus estava doente, ainda se demorou 2 dias no mesmo lugar. E isso aqui é outro aprendizado. A vida cristã, a vida no mundo dos filhos de Deus, não é passe de mágicas. Jesus recebeu a notícia de que alguém que ele amava estava doente. Mesmo assim, ele ainda se deteve no lugar que ele estava durante 2 dias. Então, isso traz aprendizado para nós. Que não existe imediatismo, não existe fast food no Evangelho. Você vai em alguns lugares para comer e você pede a comida, em 2 minutos está pronto. O milagre não é assim, muitas das vezes. Pode acontecer milagres instantâneos? Pode. Como eu preguei aqui, quando Jesus falou com o paralítico, levanta e anda, diz que imediatamente ele levantou. Foi instantâneo. Foi uma palavra liberada imediatamente. Agora, como está mostrando aqui, Jesus recebeu o recado. Vou lá resolver agora. Foi assim? É isso que o texto está dizendo? Lázaro é meu amigo, eu o amo, vou lá resolver o negócio agora. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele ainda se deteve mais 2 dias. Então, nós estamos vendo aqui aprendizados práticos para nossas vidas. Então, tem gente desistindo da fé cristã porque diz assim: o Senhor não me respondeu na hora que eu queria. Isso aqui é um erro que não entendeu senhorio e servo. Quem determina é sempre o Senhor. O servo, ele recebe do seu Senhor. Ele não ordena o que o Senhor deve fazer na hora que deve fazer. Ele espera que o Senhor decida aquilo que vai fazer na hora que o seu Senhor vai fazer. E ele está aqui para obedecer. Então, muitas pessoas têm invertido este lugar. Eu vou determinar quando Deus vai agir. Aí Deus está olhando lá do céu e falando: quem esse cara pensa que ele é?
Quem ele está se achando? Não. Nós, quando nos aproximamos do Senhor com fé, o Senhor olha para a atitude da fé. Porque pela fé nós somos justificados. Pela fé somos aceitos na presença do Senhor. Mas a fé, ela traz junto o quê? Ela traz a humildade. Ela traz o reconhecimento de quem é Senhor e de quem é servo. Então, nós estamos aqui com aprendizados práticos para as nossas vidas, que Jesus ainda se detém 2 dias no lugar que ele estava. Mesmo sabendo que Lázaro estava doente. Porque os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. Os objetivos do Senhor não são os nossos. As nossas soluções não são as de Deus. Porque às vezes a gente vai solucionar alguns problemas e vai arrumar outros. Tem um filme que passa aí, às vezes, sessão da tarde, nas sessões de filmes aí, que é o Todo-Poderoso, que ele tem o poder total de Deus e ele só pensa no quê? Se tornar âncora de um jornal local. Olha a mentalidade do indivíduo. É um sujeito com todo o poder, mas que pensa pequeno. Se eu vou me tornar âncora de um jornal, vou tornar âncora de um jornal nacional. Vou me tornar âncora num jornal de todo o país, mas ele está preocupado em se tornar âncora de um jornal local. Medíocre. Aí ele fica tão perturbado que todo mundo está pedindo alguma coisa, ele responde sim para todo mundo. Arruma mais problemas. Então nós vemos que as nossas soluções não resolvem os problemas, arruma outros. Então nós temos que entender que tudo tem um tempo determinado por Deus, como diz o escritor lá de Eclesiastes. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Um propósito em todas as coisas. E aí quando muitas das vezes nós tentamos resolver e darmos uma mão para Deus, resolvermos algumas coisinhas, resolvermos por força natural, por vontade humana, nós temos aí a guerra entre árabes e judeus até hoje. Eu estou falando de 4.000 anos de guerra. Porque alguém decidiu resolver o problema. Sara decidiu resolver o problema que Deus não estava resolvendo. Deus está demorando muito a resolver, eu vou resolver do meu jeito. Aí arrumou um sanhaço até hoje. E está aí até hoje, gente se matando, gente se odiando. Até hoje, porque alguém decidiu que Deus sabia pouco e ela sabia mais. E aí a gente vê vidas sendo ceifadas todos os dias, de ambos os lados, porque alguém decidiu que Deus não sabia o suficiente. E aí nós vemos isso todos os dias acontecendo. E aí a segunda aplicação nossa hoje, os milagres de Jesus não seguem um raciocínio lógico. Uma lógica simplista, como eu estou dizendo. Os milagres de Jesus estão muito acima da nossa lógica simplista. Que a gente vai tentando resolver, a gente vai tentando ajeitar. Mas aí é igual cobertor curto. Você cobre a cabeça, descobre os pés. Acha uma solução para uma coisa, aí daqui a pouco o rosto está confortável, mas os pés estão gelados. Aí você quer cobrir os pés, aí vai cobrir os pés, o rosto fica descoberto. Sempre assim. Porque nós buscamos soluções simplistas para as coisas muito mais profundas. E aí, Jesus vai falar com seus discípulos ali no versículo 11. Dito isso, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro que não estivesse lá. Ué, como assim? Jesus poderia ter curado o camarada. E aí ele diz que se alegra porque não estava lá para curar. Ele não segue uma lógica simplista, como nós pensamos. E aí ele vai continuar. Então Tomé, chamado Dídimo, ou
ou gêmeo, né? Disse-lhe aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Tomé fala isso aqui porque Jesus tinha saído de Jerusalém, porque queriam apedrejá-lo. Dias antes disso aqui acontecer. E aí eles estavam com medo de voltar para Jerusalém, porque Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E aí Tomé fala: vamos lá. Porque os caravanadas vão saber lá em Jerusalém, para chegar em Betânia é pouco tempo, 3 quilômetros. Jesus não está preocupado com a dinâmica do nosso tempo. O tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro. O nosso tempo se chama Cronos, que é o tempo cronológico. E o tempo de Deus se chama Kairos, que é o tempo eterno. Não existe ontem, não existe hoje, não existe amanhã, não existe horas, não existe minutos. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Esse é Deus. Numa outra dimensão, de uma outra esfera. E aí quando o Cronos nosso se une ao Kairos de Deus, o milagre acontece. E aí, vai que hoje é o dia do Kairos de Deus se unir ao nosso Cronos e o Senhor fazer o milagre que precisamos. Então é isso que precisamos buscar todos os dias. Porque vai ter o dia que o Senhor vai nos achar. Ele vai nos achar e esse tempo vai culminar, vai ser a plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo diz que Cristo nasceu na plenitude dos tempos. O momento certo, a hora certa das coisas acontecerem. E esse é o tempo de Deus fazer. Então, o milagre de Jesus não segue uma lógica natural. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. A terceira aplicação para nós: os milagres que Jesus realiza na nossa família excede o nosso entendimento. Jesus, quando ele faz um milagre, às vezes a gente fica pensando como Jesus poderia fazer, mas ele não vai fazer como a gente pensa. Como eu falei, a nossa forma simplista, ela não alcança a dimensão da mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente de Deus e sabe todas as coisas. A gente só sabe aquilo que é patente à nossa vista. E nem tudo aquilo que a gente vê é. Porque o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Demasiadamente corrupto. Então, muitas das vezes a gente olha uma coisa e deseja tanto que a gente acha que aquilo é bom. Mas aquilo pode ser um engano, pode ser um erro, pode ser um pecado. Mas a gente quer tanto aquilo, e aí a gente acaba muitas das vezes fazendo aquilo que o nosso coração busca, aquilo que o nosso coração deseja. E aí Jesus aqui, ele vai chegar na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E aí versículo 20 diz: quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Versículo 23 diz: Jesus disse a Marta: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela está vendo coisa que ainda nem aconteceu. Na ressurreição de quando Cristo voltar na sua glória. Ela está apontando para lá. Só que Jesus estava falando de quando? Daquele dia. Então, a lógica dela não era a lógica de Jesus. Ela está falando, ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus falou não. Então, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então nós queremos muitas das vezes dar soluções naturais àquilo que é eterno, aquilo que é divino. Então Marta aqui, ela está pensando na ressurreição que ainda há de vir, que no dia que o Senhor vier, todos, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos veremos como Ele é.
É disso que ela estava falando, mas Jesus não, está falando da agora, daquele dia que ele estava ali. Então a nossa mente, ela não é a mente de Cristo, a nossa mente não fecha com a mente de Cristo, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele vê além das nossas expectativas. E aí, esse texto, ele vai continuar, e aí, a nossa quarta aplicação é que Jesus se compadece do nosso sofrimento. Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento. Jesus sabe o que nós passamos, quais as dificuldades que atravessamos, os perrengues do dia a dia, a dificuldade do dia a dia. E aí Jesus está lá, chegou naquela casa, encontrou com a primeira irmã do morto, e ela vai até Jesus, e aí Jesus manda chamar Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo a mesma coisa que a irmã disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se Jesus tivesse chegado antes, se Jesus tivesse feito antes, se Jesus tivesse chegado antes, não. Jesus chega no tempo certo, na hora certa. Não atrasa, não adianta, ele tem um tempo certo para agir. E aí, quando Jesus viu chorar, e os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se o seu espírito e se comoveu. Então o Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento. E aí eu lembro do salmista: até quando, Senhor, não se lembrará de mim? Até quando não me responderá? E às vezes nós estamos nessa situação. Às vezes nós estamos passando uma dificuldade tão grande que a gente começa a se perguntar: até quando, Senhor, não se lembrará de mim? Até quando virará o rosto para a minha oração? Até quando ficará irado comigo? Mas aí o salmista diz lá no Salmo 42, por que está abatido a minha alma? Por que se agita dentro de mim? E aí ele vai ali no desenrolar, até chegar lá no final do capítulo 40, no Salmo 42, que ele diz: anima-te, espera, pois, no Senhor. Porque a nossa esperança é o Senhor. Então aqui, Jesus se compadece, se comove com aquela situação. E aí pergunta: onde o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. E aí o 35 diz que Jesus, chegando lá, ele chora. Porque ele se compadece, ele se comove com a nossa situação. Ele vê as irmãs chorando, as pessoas chorando, e aquilo impacta o Senhor. Porque o que o texto diz? Que ele amava Lázaro. Era uma pessoa íntima, era uma pessoa da família. E aí nós estamos aqui diante de uma situação. Nós fazemos sepultamento. Uma coisa é você fazer sepultamento de alguém que é membro da igreja, que você conhece, mas outra coisa é você fazer sepultamento de um parente, de alguém próximo. E aí, o aspecto é outro. Eu fui no sepultamento do meu irmão, e aí você está conduzindo, chega uma hora que você não consegue mais conduzir. Porque é próximo. Porque é sangue. E aí a gente se compadece. E aí chega uma hora que a gente para, e não dá mais para fazer ali o rito, a cerimônia. Diferente muitas das vezes de outras pessoas que é mais distante, que a gente conhece, que a gente é amigo, é tudo. Mas não é tão íntimo. Mas aqui Jesus era íntimo dessa família, e ele se compadece do sofrimento daquela família. Ele se compadece do sofrimento daquelas irmãs que estão perdendo o seu irmão naquela situação. Quinta aplicação para nós. Muitas pessoas sabem que acham mais do que Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Volto a repetir, porque o texto está falando isso aqui. Versículo 36 diz assim: então os judeus disseram: vejam quanto ele amava, porque Jesus estava chorando pela morte de Lázaro. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos aos cegos,
não podia fazer com que Lázaro não morresse? Tem gente que acha que sabe mais do que Deus. Será que ele não podia ter chegado aqui antes e resolvido isso antes? Será que ele não podia ter feito um milagre antes? Será que ele não podia ter falado igual falou lá para o centurião de Cafarnaum? Pode ir, seu servo está curado. Porque o próprio servo o centurião falou o quê? Não, o senhor não precisa ir na minha casa não, basta o senhor falar uma palavra aqui e está tudo certo, está resolvido. Aí Jesus falou, não, então faça como você falou. Será que Jesus não podia falar uma palavra de onde ele estava e Lázaro ficar curado lá em Betânia? Podia. Mas o que Jesus falou? Esse milagre, essa doença não era para a morte, mas era para que Deus fosse glorificado. Então nós precisamos entender que o Senhor tem um tempo determinado para cada milagre, para cada situação nas nossas vidas. Ele tem um propósito maior. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que muitas das vezes algumas frases que nós falamos diante de algumas situações não cabem, não estão certas. Espera no Senhor. Obviamente tem horas que o desespero bate, que a situação aperta. E aí a gente começa a olhar e se perguntar, será que Deus não está vendo a nossa situação? Será que Deus não está vendo o momento que nós estamos atravessando? Será que Deus não está percebendo a nossa dor, o nosso sofrimento? Que a gente começa a avaliar que outros passaram por situações similares, mas conseguiram uma resposta mais rápida do que a nossa. Porque a gente acha que a gente está competindo com alguém, a gente não está competindo com ninguém. Mas o irmão pegou uma doença ali assim, assado, e se curou em 5 meses, 6 meses. Fez o pedido do exame, saiu em 2 dias, eu estou aqui há 1 mês, 1 semana, 1 ano esperando, esse exame não sai. E é o mesmo exame, por que o do fulano saiu, o meu não saiu? E aí a gente começa a questionar o sistema, a política, o governo e não sei das quantas. Mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E os propósitos de Deus são maiores porque eles são perfeitos. E aí as pessoas achando que Jesus poderia resolver o problema do jeito que elas acham. Eu gosto muito de lembrar da história de José, que José, quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele fala, o copeiro está do lado de Faraó, vai intervir a meu favor, vou ser solto e vou voltar para casa. E arrumar um problema. Porque imagine José chegando lá em Canaã, falando para o pai dele, esses caras me venderam. Passei 10 anos como escravo. Estava preso. Consegui a minha liberdade, agora estou aqui. Imagine o problema na família. Em vez de solução, é arrumar mais problemas. Os projetos de Deus são diferentes dos nossos. O tempo certo do milagre de José acontecer foi quando o faraó sonhou. Não era quando o copeiro sonhou. O copeiro era só um apontamento. Era só um sinal. Mas o milagre era o sonho de faraó. Porque o copeiro podia agir em favor dele e pedir que ele fosse solto. Mais nada. Podia dar uma recompensa a ele. E olhe lá. Mas cumpriria o sonho de Deus na vida de José? Não. Porque quem veio cumprir o sonho na vida de José? Faraó. Colocou ele numa situação que os irmãos dele dependeriam dele, como ele sonhou. Que ele ia suprir a necessidade dos seus irmãos, como supriu. Então, muitas das vezes, nós pensamos no nosso tempo que vamos conseguir resolver as coisas, e não vamos. No tempo certo, Deus vai agir a nosso favor. E aí, 6ª aplicação. Jesus só faz aquilo que não podemos fazer. Repetindo, Jesus só faz aquilo que não podemos fazer. Jesus chega no túmulo de Lázaro e diz, Jesus agitou-se novamente em si. Foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra.
Jesus poderia tirar a pedra com o poder dele? Podia. Ele disse, se tiver fé, vai remover uma montanha, imagina uma pedra. Mas o que o texto falou? Que lá estava cheio de gente que veio de Jerusalém para consolar Marta e Maria. Então tinha um montão de gente que poderia tirar a pedra. Então o que Jesus vai fazer? Ele vai fazer. Agora tem coisas que a gente precisa fazer. Tem coisas que cada um de nós precisa fazer. Tem coisas que na família nós precisamos fazer. Tem coisas que na família nós precisamos organizar. Tem coisas na família que é nosso para fazer. O Senhor mandou o profeta na casa do rei Ezequias falando, ó, coloca a tua casa em ordem. Eu vou te livrar dos teus inimigos, mas colocar a casa em ordem é com você. Eu vou derrotar esse exército que é muito maior do que o seu. Mas arrumar a casa é contigo. Botar a casa em ordem é contigo. Então tem coisas que o Senhor vai fazer, porque é Ele que tem que fazer, porque nós não temos capacidade nem poder para isso. Agora, tem coisas que nós temos que ajeitar. Tem coisas que nós temos que resolver. E aí ele fala, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E aí Jesus vai falar com ela, eu não disse a você, se cresce, veria a glória de Deus? Ele volta aqui a reafirmar a Marta aquilo que ele tinha falado antes. E aí, por nós não entendermos os propósitos de Deus, muitas das vezes a gente coloca empecilhos no agir de Deus. Empecilhos no agir do Senhor. E aí, eles tiram a pedra. E aí, a 7ª aplicação para nós. A oração que fazemos a Deus precisa ser objetiva. Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E depois disse isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Então nós vemos aqui que o Senhor fez uma oração objetiva. E aí muitas das vezes tem pessoas que querem fazer oração que não cabem. Querem orar em locais que não cabem. Lembro de Neemias, né? Nós estamos no ano de Neemias. E aí Neemias, quando ele se apresenta diante do rei, o rei olha para o semblante dele, vê que o semblante dele está entristecido e pergunta a ele o que ele tem, ele explica qual é a causa e o motivo por ele estar com um semblante triste. E aí o rei fala para ele, e o que eu posso fazer por você? Aí ele fala o quê? E orei ao Senhor e disse. Você acha que ele se ajoelhou diante do rei, levantou as mãos para o céu e fez 2, 3, 4, 5 minutos de oração? Foi isso que ele fez? Ele está diante do soberano que manda cortar a cabeça dele e está tudo certo. Provavelmente o que ele orou? Senhor, dá sabedoria para o servo. Acabou, filho. E começou a falar com o rei. Então, muitas das vezes, nós estamos fazendo oração sem objetivo, sem propósito, sem direção. E aí perdemos a oportunidade diante do Senhor. Quando o Senhor fala para Bartimeu, o que queres que eu te faça? O cara é cego. Pergunta é essa. Vou te dar um outro caso. Jesus chega no tanque de Betsaida e pergunta àquele paralítico, você quer ser curado? Qual é a resposta dele? Sim ou não? Ele não responde nem sim nem não. Ele diz, o que acontece é o seguinte, o anjo vem tocar nas águas aqui, e aí toda vez que ele toca nas águas, alguém é curado. Só que toda vez que eu vou, alguém vai na minha frente. Porque o cara não tem braço, mas ele tem as 2 pernas e ele enxerga, então ele vai mais rápido do que eu. O cara é cego, mas ele vai tropeçando e chega lá mais rápido do que eu. Ele não respondeu nem que sim, nem que não.
Ele contou a dificuldade dele de chegar num lugar onde a água era mexida. Mas ele não responde a pergunta. Então, muitas das vezes, parece que a pergunta que Jesus faz para Lázaro era uma pergunta sem sentido, não. É que muitas das vezes, a nossa oração também tem que ser objetiva, mas a nossa resposta ao Senhor também tem que ser objetiva. Então, Bartimeu, ele não perde o foco daquilo que ele precisa. Ele era um pedinte, morava na rua, com um montão de necessidades. Aí não falou, Senhor, eu quero um prato de comida, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero uma roupa nova. Não. Isso tudo era variante do pedido principal, que era voltar a ver. Então, nós precisamos ser objetivos tanto quando oramos, quanto quando vamos pedir alguma coisa específica ao Senhor. E aí Jesus aqui é específico, Pai, eu agradeço o Senhor, porque sempre me ouve. E aí ele diz, Lázaro, vem para fora. E aí, aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lençol. Então Jesus ordenou, desamarre-no e deixe que ele vá. Jesus não podia ter desamarrado o sujeito? Também. Mas como eu falei, estava cheio de gente lá. E desamarrar o morto que ressuscitou, todo mundo podia fazer. Jesus não precisava fazer isso, tinha gente lá. Para tirar a pedra tinha gente lá, para desamarrar o morto tinha gente lá. Agora, para ressuscitar o morto era Jesus. Então, aquilo que Jesus vai fazer, ele vai fazer. Agora, aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer. Então, cuidarmos muitas das vezes de alguém, também é papel nosso. Agora, fazer o milagre exatamente é com Jesus. Então, muitas das vezes, a gente fica esperando Jesus fazer aquilo que nós precisamos fazer. E aí, às vezes, a gente quer se meter a besta de fazer aquilo que Jesus vai fazer. A gente inverte. Aquilo que Jesus é para fazer, a gente quer fazer. E muitas das vezes, aquilo que nós precisamos fazer, a gente não faz e fica esperando que ele faça. Então, às vezes a pessoa está pensando, vou fazer um concurso público. Quem tem que estudar? É Jesus? É Jesus que tem que estudar para o concurso público? Quem tem que estudar para o concurso público? É gente que está querendo fazer o concurso, gente. Eu vou fazer o concurso, vou fazer 40 dias de jejum e oração e não vou pegar no livro. Ué? O concurso é o quê? É uma prova específica sobre determinado assunto que você vai fazer na área. Se você vai fazer na área do direito, direito. Se vai fazer na área de engenharia, engenharia. Se vai fazer na área de medicina, medicina. Se vai fazer em qualquer área. Agora, vai fazer jejum e oração? Também. Vai orar? Também. Mas vai estudar. Então, muitas das vezes, a gente está assim, querendo fazer coisas, pedindo coisas, esperando em Senhor coisas que nós temos que fazer. E aí, Jesus fala para as pessoas, agora desatem o Moisés morto. Que agora não está morto, ele está ressuscitado. E aí nós precisamos entender que o Senhor, aquilo que nós precisamos fazer, colocar a nossa casa em ordem, cuidar das nossas coisas, cuidar dos nossos familiares, orientar os nossos familiares, trazer uma palavra de vida, de esperança diante das calamidades da nossa vida. Porque muitas das vezes as pessoas começam a falar coisas e a gente faz parte do coro. Alguém chega com um diagnóstico contrário, e aí tem gente que gosta de morte, gente, nunca vi. A pessoa começa a falar num problema de saúde, e aí você tem que trazer uma palavra de vida, porque nós somos chamados o quê? Para a vida. E aí a pessoa, rapaz, já vi uns 10 com esse caso aí, todo mundo morreu. Obrigado. Obrigado pelo fortalecimento da minha fé. Não, gente. Deus é o Deus do extraordinário. Deus é o Deus que contraria a lógica humana. Deus tem uma resposta para nós em todo o tempo. Não desista, eu vou estar com você em oração, eu vou entrar nesse propósito com você, eu vou juntar com você, vou jejuar junto com você. Anima a pessoa, fortalece a pessoa. Mas muitas das vezes nós estamos no coro da morte.
E nós somos chamados da viva esperança. Nós somos chamados para a eternidade. Nós somos chamados para fortalecer a fé das pessoas. Então, muitas das vezes, nós estamos vendo que a gente vai fazendo o coro da multidão, mas nós não somos da multidão. Aquilo que a mãe da gente sempre falou, você não é todo mundo. E isso é uma verdade, nós não somos todo mundo. Nós não somos do grupo do contrário. Nós não somos do contra. Nós somos daqueles que vivem a favor da vida, da esperança, da fé, da transformação, da restauração. Porque é isso que cremos, é isso que pregamos. Então nós precisamos entender que nós precisamos ir na contramão. Levar vida e esperança àqueles que precisam. E aí, para nós terminarmos, isso aqui é importante. Não fique chateado. Mas tem muita gente que quando acontecer um milagre na sua família vai ficar chateado com você. Tem muita gente que quando acontecer um milagre na sua família, uma transformação na sua família, não vai ficar alegre com você. Não vai ficar alegre com o milagre que acontecer na sua casa. Sempre vai ter alguém do contra. Aí tem gente que, poxa, aconteceu um negócio tão bom na minha casa, mas teve gente que ficou chateado. Vai. Você está passando por um problema de saúde, você vai ficar curado. Aí alguém vai falar assim, poxa, cara, mas você perdeu o benefício do INSS. Eu quero saber do benefício do INSS, rapaz, eu quero ficar bem de saúde, rapaz. Aí tem gente que vai falar com você, pô, cara, você estava recebendo uma pratinha sem trabalhar, perdeu uma boquinha, para continuar com câncer? Para continuar com tuberculoso? Não, filho, eu quero minha cura. É o que Pedro falou para Jesus. Senhor, a gente não quer saber de pão, não, a gente quer saber da vida eterna. O pessoal está indo embora porque o Senhor falou que não vai dar pão para comer. A gente não quer saber de pão para comer, não, a gente quer saber da vida eterna. É isso que nós queremos saber. Então, muitas das vezes, tem gente que vai ficar chateado quando Jesus fazer um milagre lá na sua casa. Jesus libertar alguém da droga, Jesus libertar alguém da prostituição, Jesus trazer alguém de volta que saiu da sua casa. Aí alguém vai falar assim, o filho está lá na droga, na prostituição, está lá perdido, aí Jesus resgata, traz de volta para casa, liberta, cura, transforma. Aí alguém vai dizer assim, mas eu acho que você estava melhor sem ele, melhor sem o filho. Então você vê que tem pessoas que não vão ficar alegres com o seu milagre. E está aqui no texto, versículo 45 diz assim, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Aí o 46, outros foram até os fariseus contar tudo que Jesus tinha feito. Aí foram os fofoqueiros lá. Porque lembra que eu falei que os fariseus queriam matar Jesus antes desse episódio? Aí foi um monte de fofoqueiro falar com os caras. E aí os caras arquitetaram um plano para matar Jesus. Isso aqui está acontecendo mais ou menos uma semana e pouca antes de Jesus morrer. Isso aqui é na semana que antecede a semana de Ramos, que é a semana antes da Páscoa, que é a semana antes de Jesus ressuscitar. Para você ter uma ideia do milagre aqui de Lázaro. Que os eventos vão se sucedendo. A ressurreição de Lázaro, Jesus curar o cego de nascença lá, no tanque de Betesda, no tanque de Siloé, melhor dizendo. Esses eventos vão se sucedendo até a morte de Jesus. Então você vê que tem pessoas que não vão ficar felizes do milagre. Rapaz, o cara foi curado, o cara foi ressuscitado. O cara estava morto há 4 dias e ressuscitou. Não era o caso da filha de Jairo, que a menina estava morta alguns momentos, algumas horas, não sei. Não. Estava morto há 4 dias. Mas tem gente que não vai se alegrar. Tem gente que não vai ficar feliz. E a gente precisa estar emocionalmente preparado para isso. Por isso que Jesus falou, tenham paz. Não fique preocupado. Mas tem gente que não vai se alegrar com você. Aí aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Alegrais com que se alegram, chorais com que choram. Tem gente que quando você está chorando, eles estão se alegrando.
E tem gente que quando você está se alegrando, eles estão chorando. É assim, filho. Fica triste não. Vai acontecer. Mas nós precisamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, porque Ele tem um milagre para nós. Você pode aplaudir? Aleluias! Nós estamos aqui nesta manhã, crendo e acreditando que o Senhor hoje tem um milagre na nossa família. Hoje o Senhor tem um milagre para nós. Então eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos estar aqui orando. Eu não sei qual é o milagre que você precisa na sua casa. Eu não sei aquilo que Jesus precisa ressuscitar na sua história. Eu não sei aquilo que Jesus precisa ressuscitar na sua família. Mas seja qual for, apresente diante do Senhor. Apresente a sua causa diante do Senhor. Apresente a sua necessidade diante do Senhor. Seja objetivo diante do Senhor. Seja direto diante do Senhor aquilo que você precisa. Seja qual for a sua necessidade, o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está conosco neste dia. A bênção do Senhor está sobre nós. E este é um dia de favorável para nós. Esse é o dia de milagre do Senhor para nós. Então, neste dia, descansa o seu coração. Acredite, o Senhor tem um milagre para você neste dia.